Gente, que incrível estar com vocês em mais um Sábado Sim. Gente, ficamos tão felizes esperando, aguardando este momento, o nosso momento mais especial sempre, que é estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Jesus, sabe? Tem sido realmente fantástico o que nós temos vivido como Oxygen One, como Casa Oxygen, e eu tenho certeza que hoje você vai ser despertado para uma nova realidade, amém? Eu quero dizer que se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Você que está online, seja bem-vindo. Se você está aí no chat, coloca aí de onde você é, porque nós queremos conhecer você. E nós costumamos dizer que este lugar é um lugar... Isso é verdade, sabe? Isso não é apenas uma palavra, uma frase de efeito, mas é uma realidade que nós acreditamos. Nós acreditamos no poder do Evangelho, que tem o poder de transformar a vida de todas as pessoas. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você no seu passado. Em Jesus, todo pecador é mais do que vencedor. Amém? Amém, gente? Nós estamos tão felizes, nós estamos ministrando uma série, nós estamos falando sobre jogos. E aí, o que a gente vai jogar hoje? No último a gente fez o morto-vivo, né? Vocês deram aquela cansada. Isso mostra que o cardio tem que dar uma melhorada, né? Porque depois ficou todo mundo ofegante, mas está tudo bem. Nós estamos numa série chamada Player, o jogo da vida. Fala comigo, Player. Não, com convicção, gente. Player, o jogo da vida. E nós temos usado o conceito dos jogos para falarmos do maior jogo da nossa vida, o jogo das nossas almas. E eu queria rever com você, talvez você esteja aqui pela primeira vez, você não sabe o que está acontecendo, talvez você veio ao convite de alguém, mas no primeiro jogo que a gente jogou foi pique-esconde, e nós descobrimos que os olhos de Deus estão sobre nós, não há como nós nos escondermos dele. Na verdade, o máximo que você pode fingir é que ele não está te vendo, mas isso não tem nada a ver com ele, tem apenas a ver com você. Mas aprendemos também que o Senhor sempre nos encontra. O segundo jogo foi vivo ou morto, certo? Vimos que nós fomos marcados, ungidos por Deus, e porque eu sou marcado, eu posso seguir em frente e viver todo o potencial, todo o propósito que Jesus colocou sobre mim. Descobrimos que quando estamos em Deus, nós não somos mortos ou vivos, mas somos mortos-vivos. Por quê? Porque estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E hoje nós chegamos à terceira e última mensagem dessa série, e nós estamos em clima de amor. Segunda-feira, quem sabe é o dia tão esperado e tão sonhado da sua vida. Eu não vou fazer você levantar a mão para saber quem está disponível, mas aí vocês podem se conectar e descobrir, e eu tenho certeza que Jesus tem um futuro lindo para você, amém? E nós fizemos durante essa semana o One Talk. Quem assistiu, gente? Levanta a mão. Gente, vocês precisam assistir, gente, foi fantástico. Foram 3 séries de vídeos que nós gravamos aqui na igreja, falando com solteiros, namorados, noivos, e depois eu e a pastora Vanessa também falando sobre tudo novamente, e como a gente pode lidar com o relacionamento, desde o começo até o final, no casamento. Mas hoje, pensando nessa série, o que a gente pode jogar? Alguém teria alguma sugestão de algum jogo que a gente possa falar sobre romance, ou a gente pode falar sobre relacionamento? Ninguém? Sabe o que a gente vai jogar hoje? Calma, eu já te falo. Hoje é uma mensagem daquela do tipo 880. Ou você ama ou você odeia, ou você acredita ou você não acredita. E para mim está tudo bem se você não gostar, gente, faz parte com isso. A brincadeira de hoje é verdade ou desafio. Meu Deus do céu, você nunca pensou que fosse jogar isso dentro da igreja, não é verdade? O pessoal está tudo com os olhos já regalados, nem comecei ainda, Leão. Está só no comecinho. Vocês querem jogar aqui comigo? Quer, né? Não, né? Deixa eu falar para vocês, gente, as coisas vão esquentar aqui hoje. Então vocês se preparam, sabe? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa, se você se sentir à vontade, levante a sua mão. Quem aqui já jogou, em alguma vez na sua vida, verdade ou desafio? Levanta a mão. Isso, olha, Deus gosta disso, uma pessoa que diz a verdade. E o engraçado sobre esse jogo é que ele tem 2 vertentes dele, certo? A primeira é algo mais infantil, mais divertido, mais inocente, com perguntas do tipo: você já colou na prova? Você já saiu de pijama de casa sem querer? Você já matou aula? Nossa, que dificuldade. Eu sei que você nunca fez isso, Pedrinho. Você é um cara exemplo, Pedrinho. Mas também os desafios são tranquilos, do tipo: pular na piscina. Isso a gente fez no acampamento, lembra? De madrugada, 3 horas da manhã, procurar o gelo dentro da piscina. Fantástico.
ou ainda chupar um limão sem fazer careta, ou ainda arrotar o alfabeto inteiro. Isso são coisas que crianças gostam de fazer, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês, se você brincar disso, não gostaria de brincar assim, gostaria de dar uma incrementada, sabe? Porque vocês já estão numa outra fase da vida, né? E eu fui pesquisar algumas verdades, alguns desafios na internet que as pessoas gostam de jogar. Gente, eu fiquei assustado. Misericórdia. E eu vou falar para vocês. Talvez alguns vão ficar vermelhos, talvez eu fique vermelho, gente, tá tudo bem. Quando eu fico com vergonha, cara, eu fico igual um pimentão, mas tá tudo bem. Verdade. Com quantos anos você perdeu a virgindade? Já começa aqui. Agora ficou um silêncio. Você viu, pastor Cid? Tá todo mundo rindo. Mandei a primeira pergunta, o pessoal já... Quem foi a última pessoa com quem você teve uma relação sexual? Se você fosse beijar alguém aqui, quem seria? Aí o pessoal já começa a se animar de novo, né? Ou ainda, você já traiu alguém? Se sim, conte como foi. Qual parte do seu corpo você acha mais sexy? Com quantas pessoas você já se relacionou sexualmente? Lógico que lá na internet não é com essas palavras que usa, né, gente? Mas não dá para trazer do jeito que está lá, né? E os desafios? Ai, meu Deus do céu. O primeiro, escolha alguém aqui para você beijar. Mas a pessoa tem que dar consentimento, pelo menos, né? Misericórdia, chegar alguém, já tire a sua blusa e fique com ela até o final do jogo. Ou seja, sem ela. Escolha uma música e dance de forma sensual. Escolha um participante para dar um tapa no seu bumbum. Que eu não queria falar outra palavra. Mostre um nude seu que você tenha salvo no seu celular. Escolha alguém do jogo e dê um beijo na orelha. Cara, isso eu achei nojento. Vai saber qual foi a última vez que foi feito higienizado tudo aquilo ali, né? Mas sabe, esse é um tipo de jogo que muitos de vocês já jogaram. É um jogo que estimula a atração sexual, que estimula a curiosidade. É um jogo que instiga os jogadores. Ah, vocês sabem, a gente não precisa ficar falando, né? Vocês já entenderam, vocês querem que eu fique falando? Não precisa, né? Já deu para entender, né? Sabe, mas eu estou tão animado por esse dia, porque no final da mensagem nós vamos ter um momento especial com vocês. Nós vamos querer orar com vocês, com aqueles que desejarem. Nós queremos orar, ungir e consagrar a vida de vocês. Por que o pastor quer fazer isso hoje? Talvez não faça sentido ainda, mas aguarde até o final, que vai fazer total sentido para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre algo que não é comum falar dentro da igreja. Parece que é até pecado a gente citar esse nome. Nós vamos falar sobre sexo. E eu realmente quero falar sobre isso com vocês. Não de uma maneira banal, não de uma maneira pervertida, mas de uma maneira com princípios. Isso é tão importante porque a maioria de jovens e adolescentes nunca ouviram falar sobre sexo com seus pais ou dentro da igreja, que é o melhor lugar onde vocês poderiam ter ouvido falar sobre isso. E quando eu era jovem, pouquinho tempo atrás, mais ou menos na idade dos 17, faz uma coisa de 5 anos, bem jovenzinho, cara, a gente ouvia sobre tudo na igreja, menos sobre sexo, relacionamento e como eles deveriam realmente acontecer, como deveria ser feito. Provavelmente você passou por isso também. Então o que acabou acontecendo é que relacionamentos foram definidos pela cultura, porque nós não falamos, alguém tem que falar. Só que o problema é que foram as piores pessoas do mundo que poderiam falar sobre isso, falaram para nós. Mas a real é que sexo, na minha adolescência, na minha juventude, era um tabu, principalmente dentro da igreja. Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês já ouviram uma ministração dentro da igreja que falava sobre sexo? A única instrução que a gente recebia quando eu era adolescente era: não faça antes do casamento. Tá, mas por quê? Não faça. Não só isso, é só isso. Cara, não era muito extensivo, não era muito explicativo, não tinha o porquê, é só não e acabou. Sabe quando o pai chega? Quem é pai aqui sabe, tem hora que acaba as respostas, aí não, por que não? Porque eu mando e acabou. Era mais ou menos assim que a gente recebia a instrução. Mas o que acontece quando você já fez? O que acontece quando você era bem novo e você foi exposto à sexualidade de uma maneira muito nova e você não estava preparado para ouvir e receber aquilo? Talvez você foi tocado na sua adolescência, na sua infância. O que acontece quando já foi? O que acontece quando você vai para a casa dos seus amigos e eles estão vendo pornografia, eles estão falando sobre um monte de coisas que seus pais nem imaginam que você sabe? Lembre-se que eu estou ministrando para adolescentes de 12, 13 anos aqui, gente.
O que acontece quando você está numa situação desconfortável, por exemplo, numa festa, num rolê, na festa de formatura do 8º, 3º colegial, naquelas viagens de formatura que a galera faz, ou ainda no seu trabalho, na sua faculdade. Então, porque a igreja não fala sobre essas coisas. Quando eu falo igreja, eu não estou falando sobre a Oxygen, eu estou falando como a igreja de uma maneira geral, o corpo de Cristo. Sabe, graças a Deus aqui na Oxygen, na nossa casa, nós falamos todos os assuntos, nós pregamos a Bíblia nua e crua, como ela é, de capa a capa. E estamos aqui hoje para falar sobre isso. Então, porque a igreja não fala sobre essas coisas, nós deixamos em aberto para o mundo definir. Eu sei que realmente muitos de vocês aqui, suas vidas teriam sido totalmente diferentes se alguém tivesse chegado em você quando você era ainda uma criança, no começo da adolescência, e tivesse jogado o ar real para você, o que significa sexo. Por isso, pelos próximos minutos, nós vamos ser tão reais com você. Nós esperamos que isso traga verdade à sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, amado Pai, eu te entrego este momento, Senhor. Que seja o Senhor falando com cada coração, com cada ouvido, com cada pessoa, ó Pai. Nós calamos a voz do inimigo, ó Pai, e abrimos os nossos ouvidos somente para a Tua voz, ó Pai. Nós acreditamos na Tua verdade, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio, e que nós possamos sair daqui hoje, não como entramos, mas transformados pelo poder do Evangelho, Senhor. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e a igreja diz: vocês estão preparados? Por isso o título da mensagem de hoje é Verdades que nos desafiam. Você pode repetir comigo? Verdades que nos desafiam. Agora com convicção, verdades que nos desafiam. No Evangelho de João, a Bíblia diz que a verdade é a única coisa que realmente pode nos libertar. E olha isso que interessante, segundo o IBGE, 28,7% dos estudantes entre 13 e 15 anos já dizem ter perdido a virgindade. E segundo pesquisas, o Brasil hoje ocupa o primeiro lugar no mundo com a menor taxa de idade, as pessoas que já perderam a sua virgindade. A média é de 17,3. Quem aqui tem de 17 anos para baixo? Levanta a mão. Bem alto, para eu enxergar, gente. Isso, ajuda. Bastante gente. A idade de vocês é que ocupa a maior taxa no mundo. Nós estamos expostos a isso, isso é uma realidade, isso é um fato. Mas o que Deus diz sobre isso? A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que sexo é deitar com fogo. Porque quando você se deita para fazer sexo, você está literalmente deitado com fogo. E o que você não entende é que se você não souber para o que foi feito, quando foi feito e como deve ser feito, você se queima. É por isso que muitos de vocês estão em relacionamentos com pessoas carbonizadas. Muitas pessoas estão em relacionamentos com outras pessoas que estão queimadas. Talvez isso não faça sentido para você ainda, mas vai ficar claro ao passo que essa ministração vai continuando. Essas pessoas estiveram em tantas coisas, em tantos relacionamentos, e brincaram com tanto fogo, que não perceberam que não estavam prontas para um relacionamento assim, porque não tiveram a bênção de Deus. Não sabiam o que estavam fazendo, e assim elas passam a vida de pessoa em pessoa, de pessoa em pessoa, de pessoa em pessoa, e elas se queimam, e então no final acham que está tudo bem, e se apresentam como se nada tivesse acontecido, está tudo impecável. Mas tem um monte de chamuscados e pedaços rasgados, quebrados. Mas eu realmente creio que Deus nessa noite, você vai ouvir essa mensagem, e eu quero que você saiba que existe um caminho melhor. Por isso repita comigo, um caminho melhor. E o caminho melhor é o jeito de Deus. Eu sei que a nossa cultura ou a mídia nunca vai te falar isso. Eu sei disso. Não vai estar estampado nas notícias, não vai estar nos podcasts. Você não vai achar isso no seu feed, no seu Instagram. Mas o jeito de Deus é a melhor maneira de lidar com relacionamento e sexo. E eu quero mostrar para vocês duas verdades sobre o sexo. Se você quiser anotar, a primeira verdade que você deve saber, que você deve ter em sua mente é que o sexo é a ideia de Deus. Repita comigo, o sexo, com convicção, gente, sem ter vergonha de falar isso. O sexo é a ideia de Deus.
Sabe, a maioria das pessoas pensam, quando falam de sexo, pensam numa coisa ruim, né? Pensa como pecado, como algo nojento, como algo que deve ser tratado fora, que não deve ser dito. Não, mas não foi isso que Deus pensou. Deus, Ele criou o sexo, não foi o diabo. Mas até que você devolva a pureza e a validade de que Deus fez o sexo bom, você nunca vai ver Ele dessa maneira. Você continuará tendo pensamentos e rejeição sobre isso, mesmo fazendo. Estranho, né? Eu rejeito, é uma coisa impura, mas eu faço. Então nós permitimos que outras pessoas da sociedade pervertam aquilo que Deus fez bom. Deixa eu mostrar para vocês algo na Bíblia, porque vocês estão tudo com os olhos arregalados para mim. Meu Deus do céu, o que eu vim fazer hoje aqui? Como eu vou deixar meu filho vir para cá, né? Deve ter alguns pais assistindo online, falando, meu Deus do céu, será que eu vou buscar eles ou não vou? O que eu faço agora? Mas se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, abra em Gênesis 1, versículo 28. Gênesis 1, 28, a parte A diz: Deus os abençoou. Quem que está falando aqui? De Adão e Eva. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Essa foi a primeira ordem de Deus ao homem e à mulher como um casal. Não foi um comando sobre a agricultura. Não foi falar assim, olha, seja frutífero e cultive morangos. Não. O que Deus estava dizendo para Adão é: ei, eu te dei essa esposa, mano. Dá uma olhada nela. Eita. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês acham que Adão e Eva era feio, gente? Sabe essas pinturas assim? Jamais. Cara, eu acredito, foi o primeiro casal. Não tinha pecado no mundo, então não tinha feiura. Eu acredito que eles eram mais assim. Mostra pra mim agora. Cara, você viu ser lindos, perfeitos, atraentes, cara. Foi o próprio Deus que fez. E Deus pega e fala, multiplique-se. Vão lá e façam as coisas acontecer, meu filho. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, gente? Sejam férteis e multipliquem-se. Sabe, essa era a ideia de Deus. E Deus os abençoou para o sexo. Você percebe que o primeiro ordem de Deus para Adão e Eva como casal não era para eles orarem? Não era para eles subirem a colina e ficar um mês orando em jejum e oração? Era para a multiplicação. Era para a intimidade. Era para o relacionamento sexual. Por isso o sexo foi a ideia de Deus. Mas eu quero ir adiante com vocês, eu quero avançar, eu quero te empurrar para uma verdade. Isso pode parecer estranho, mas eu quero que vocês digam comigo. Onde vocês têm coragem? Fala assim, sexo. Já diminuiu uns 80 decibéis. Gente, vamos lá. Sexo. Isso. Quem não falou nunca vai fazer, estou brincando. Alguns de vocês talvez nem consigam dizer, meu Deus, que vergonha, como eu posso falar isso dentro da igreja? Eu estou profanando a casa, o templo do Senhor, do Deus Altíssimo que está sentado no trono. Pastor, Ele deve estar te olhando e fulminando. Talvez daqui a pouco vai ser como o coral, vai abrir o chão, vai me engolir. Não. Nós nos preparamos para esse dia, para esse momento. Porque essa é uma verdade que vai mudar a sua vida. Por isso eu repito, o sexo foi ideia de Deus. Essa é a primeira coisa que você deve plantar na sua mente e no seu coração. Porque quando é o tempo certo, o tempo de Deus, quando é certo, é a coisa mais prazerosa. Gente, e produz tanta vida. Sabe, porque tudo que Deus faz, Ele faz com que seja agradável. Ele faz com que seja abençoado. Eu quero ler mais um texto com vocês, em Marcos 10, a partir do verso 6. Diz assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Isso significa que Deus fez as nossas partes íntimas, os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos apetites. Foi Deus quem colocou isso dentro de você. Deus fez isso desde o início da criação, ok? Então versos 7 e 8. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão o quê? O quê? No original, uma só carne, ou união, vai além do que nós entendemos muitas vezes. Essa é uma palavra tripla, que significa que você está unido no sexo, fisicamente, através do ato sexual, unidos emocionalmente, na intimidade, e então unidos espiritualmente, através de um pacto, de uma aliança. Ou seja, quando as pessoas dizem que elas fazem sexo, ou querem deixar mais romântico, faz amor, elas participam de um ato físico, emocional e espiritual. Sabe, nós não pensamos muito assim, porque a gente assiste muito Netflix. É muito mais fácil, então de repente é muito mais fácil dar um rolê e ficar com uma pessoa.
O que você não entende é que toda vez que você fica sexualmente, você está se unindo a essa pessoa física, emocional e espiritual. E a gente acha que isso não nos afeta, que nunca vai ser quebrado, que eu vou sair ileso, que você vai permanecer inteiro. Cara, você não está inteiro. É por isso que quando você fica com aquela pessoa e depois você arranca da sua vida, ela sempre leva um pedaço seu com você. Porque era para ser um vínculo que só deveria ser feito com uma pessoa, uma única vez. Então, você começa a se conectar com a pessoa, depois você afasta, conecta, afasta, conecta, afasta. Sabe o que vai acontecer? Você nunca será tudo que Deus chamou para ser, porque as pessoas estão andando por aí com pedaços de você. Tudo que eu estou tentando dizer a você é que Deus sempre quis que um homem e uma mulher estivessem conectados numa união. Foi porque eles deveriam estar conectados por toda a vida. Sabe, não por um momento de prazer, não por uma noite, não por vontade, porque eu preciso saciar os meus desejos. Eu sei que não é isso que a sociedade prega. A sociedade vai falar para você que, cara, você tem que curtir a sua vida. A gente só vive uma vez, não é verdade? Mas nós, cristãos, que cremos em Jesus, acreditamos que nós vivemos 2 vezes. Nós temos uma vida eterna. E o que você faz aqui importa, porque reflete lá na sua eternidade. O que você está fazendo com os seus dias? O que você está fazendo com o seu corpo? Onde você tem levado ele? O que o seu corpo tem tocado? Sabe, eu vejo tantas pessoas alcançando propósito, tantas outras se conectando com outras pessoas, nada a ver, cara, elas não percebem que isso é muito mais profundo. Cara, eu vejo jovens, cara, olha, pra você ter uma ideia, eu tenho 37 anos, quando eu tinha por volta de 18, 19 anos, eu conheci uma história de uma menina de 13 anos que estava grávida, e o pior, ela não sabia quem era o pai. 13 anos. Sabe o que é mais louco? Quando você se conecta emocionalmente com uma pessoa, o que acontece é que as coisas que essa pessoa está lidando, os problemas, as situações, começam a afetar você também, quer ver? Você não tinha o temperamento que você tem hoje, mas depois de você se envolver sexualmente com aquela pessoa, de repente você começa a ficar com raiva para tudo, está com raiva, nervoso o tempo todo. Você não era assim, você não entende por que você é assim. Sabe por que isso acontece? Porque você não se conectou apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Sabe, não se trata só de pele, eu já disse isso. Se fosse só pele, você seria uma cobra, que troca toda hora de pele. Sabe, eu conheço pessoas com tanto propósito, com tantos sonhos, com tanta confiança. Mas elas tomaram uma decisão errada, um deslize, um após o outro. Sabe o que aconteceu? Se conectaram com pessoas fora da aliança do casamento. E isso roubou algo delas. Por isso nós estamos aqui nessa noite para te dizer que existe um processo, um tempo certo. E Deus quer que toda essa ideia de sexo esteja num ambiente onde produzirá vida e não roubá-la de você. Amém? Quer dar uma respirada? Tomar um golinho d'água? A gente já volta? Tranquilo? Então vamos seguir. Marcos 10, 9. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Cara, pega isso. Talvez você nunca entendeu o texto dessa maneira. Deus transforma 2 em 1. O que Deus uniu, ninguém separe. Sabe o que significa? Quando você está indo fazer sexo, Deus está tentando unir isso. Ele diz assim: não deixe ninguém separar. Sabe, cara, isso é uma loucura, mas alguns de vocês talvez já tiveram 12 namorados e 7 parceiros sexuais e talvez você ainda não tenha nem 20 anos de idade. Olha para mim. Antigamente, sabe como Deus reconhecia um casamento? Não era quando uma mulher estava vestida de noiva. Não era quando os dois estavam num cartório assinando papéis. Não era como você fazia aquela foto linda, instagramável. Na minha época, quando nós casamos, em 2011, o negócio era chique, era ir tirar foto, ou no Confiança, ou no shopping. A gente foi no shopping. E a gente não tinha Instagram naquela época, gente. Tinha o Facebook, graças a Deus não estaria lá, né? Mas o casamento, sabe quando que era? O casamento é consumado quando o homem e sua esposa se juntam no leito conjugal e fazem sexo. Porque nesse momento há uma transferência de sangue que acontece nesse momento. É um pacto, uma aliança. E todas as coisas acontecem. Deus então diz: foi aí que a aliança começou. É isso que eu estou abençoando. Cara, agora escute isso aqui, cara. Isso vai mexer com vocês. É isso que acontece quando você faz sexo fora do casamento. Você está dizendo sim sem uma aliança.
Com quantas pessoas você está casado com quem realmente você não gostaria de estar? Sabe, estou te contando isso porque talvez é a primeira vez que você esteja ouvindo sobre essas coisas. E talvez você esteja seguindo sua vida como um cara, como uma menina normal, cara, porque é normal. Sabe, eu e a Nessa, nós escolhemos nos casar virgens. Quem ouviu o Antóquio ouviu sobre isso. Cara, foi fácil? Lógico que não. Meu Deus do céu. Cara, 5 anos de relacionamento, 3 de namoro, 2 de noivado. Cara, quando a coisa queria esquentar, a gente tinha que vazar, meu filho. Vocês acham que a gente é anjo? Que Deus cortou? Não, porque vocês foram diferentes. Vocês são meio ET, vocês não têm desejo, vontade. Só ativou o botão na hora do casamento? Lógico que não. Quantas vezes eu quis desistir e fazer sexo? Não que ela fosse aceitar, mas a vontade era. Vocês acham que não tinha vontade, gente? Mulher é uma coisa mais linda, meu Deus do céu. 1,80 m de beleza pura. E eu aqui com meu 1,68 m. É, filho. Viu, Thales? Aí. Tem esperança, filho. Sabe, ainda eu usava a desculpa para Deus. Ainda, olha, Deus, a gente já é noivo, a gente vai se casar. Falta só 2 anos. Não, Deus, agora falta 1 ano só. Faltam 6 meses. Deus, falta 1 semana. Sabe criança quando quer comer o bolo antes do jantar? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Mas nós esperamos. E por isso nós desfrutamos um do outro no dia do nosso casamento. Olha que coisa mais linda. Jesus, olha. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Isso talvez inclua a sua vida. Talvez você já não é mais virgem. Talvez há pedaços de você que foram levados prematuramente. Talvez ideias foram plantadas na sua mente, porque você estava recebendo partes de outras pessoas. E talvez você não entenda porque você tem vivido uma vida assim. Cara, eu não sabia, eu não era assim. Eu sei que você não era assim. Você não entendia o jeito que Deus queria que as coisas acontecessem. E é por isso que nós estamos aqui. Porque eu quero mostrar para você que existe um caminho melhor. Mas a decisão de você tomar esse caminho é somente sua. E esse caminho é o caminho de Deus. Porque Deus tem um plano de 1. Fala comigo, plano de 1. Mas o que é esse plano de 1? Eu vou falar para vocês. Um Deus, um homem com uma mulher, um casamento, uma carne, uma vida, uma imagem. Plano de 1. Sabe, é isso que Deus quer para nós. E eu sei que existem pessoas aqui que talvez estejam se sentindo excluídas nesse momento. Talvez você disse assim, já foi, já fiz. Não tem como voltar atrás, e não tem mesmo. Eu não sabia, na verdade, eu tenho um número de alguém aqui que eu vou ligar depois desse culto. A gente vai sair, quem sabe as coisas começam a melhorar e vai dar bom. Talvez eu amanheça com essa pessoa em outro lugar. Talvez seu pai, sua mãe ache que você vai dormir na casa de um amigo e você está saindo com outro cara ou com outra menina. Mas eu estou ouvindo o que você está dizendo e talvez exista uma maneira de fazer diferente. O que eu quero te dizer é que a graça de Deus, ela me alcança, ela te alcança e ela pode transformar a sua vida e mudar completamente a realidade que você vive hoje. Sabe, isso vai além de todas as suas falhas, vai além de tudo que você já fez até hoje, de todos os planos que você está querendo fazer ainda. Cara, é como se Deus quisesse dizer para você, eu quero te dar esperança e um futuro muito maior do que você poderia ter apenas por um momento de prazer. Eu quero te dar algo que pode te mudar, e ser um presente para você com quem você se casar, e isso vai mudar o futuro da sua família, a eternidade deles. Mas isso significa que você tem que tomar uma decisão hoje, não amanhã, hoje. Jesus não veio para te pedir muita coisa, Ele veio para te pedir tudo. Isso quer dizer que inclusive o seu corpo, inclusive os seus desejos, as suas vontades, a sua mentalidade. O problema é que a gente só entrega a Deus o nosso espírito e o corpo continua aqui. Mas se de um lado o sexo foi ideia de Deus, do outro lado o sexo foi pervertido. E essa é a segunda verdade que você tem que saber. Repita comigo, o sexo foi pervertido. Sabe, você pode rolar o seu vídeo do Instagram, pode ver um monte de casal, coisa mais linda, apaixonado. Ou você vê um monte de gente, cada hora está com uma menina, cada hora está com um menino. Cada hora é uma pose, cada hora é uma situação.
É quase como uma cadeia alimentar, todo mundo já ficou com todo mundo, já passou a coisa mais terrível da vida. Talvez você possa abrir o seu celular e procurar um nudes ali, que alguém está te mandando. Mas a única razão que eu estou falando tudo isso para você é que tudo isso se tornou normal para a maioria das pessoas. Cara, de verdade, eu não estou aqui para te julgar, de maneira alguma. Mas eu posso ser honesto com vocês? Por mais novo que você seja, quem aqui tem de 12, 13 anos? Levanta a mão, vamos ver. Olha aí. Talvez você tenha 12, 13 anos, e um dia talvez você estava na sua casa com seus pais assistindo um filme, e de repente apareceu uma cena de sexo, e seu pai naquela hora de desespero, ele acha todos os botões do controle, menos o de correr ou de desligar. Daí sua mãe entra na frente da TV e fala, não olha, não olha, não olha. E daí você fala, você filho obediente que é, né? Você fala, não estou olhando, mas mal sabe ela que eu já sei tudo isso. Uma vez teve um acampamento que a gente foi fazer, e uma mãe falou assim, mas eles não vão falar sobre sexo não, acho que ele nunca ouviu falar sobre isso. Tá bom que nunca ouviu falar sobre isso, né? Viveu só dentro de casa e sozinho no quarto, sem televisão, sem celular. Recebia a ração diária e estava ali, né? Cara, vamos honesto. Está tudo normalizado. E essa é a tática do inimigo. E ele tem feito isso desde que o quê? Que estava no jardim, que era perverter tudo que Deus criou em bom e deixar que tudo fosse ruim. Ele quer que você pense que é ruim, sabe por quê? Porque isso quando acontece na sua mente, cara, isso te afasta de Deus, isso te gera uma bagunça tão grande, assim como bagunçou as pessoas que viviam em Corinto. O apóstolo Paulo estava conversando com um grupo de pessoas que tinham se encontrado com Jesus e que eles moravam na cidade de Corinto. E naquela época Corinto seria mais ou menos como Las Vegas. E vocês sabem o que acontece em Vegas? Gente, vocês sabem, só está com vergonha de falar, né? E assim em Corinto, aquela região era coberta por luxúria, pecado. E Paulo estava mostrando para aquelas pessoas que havia um novo jeito de viver. Só que ele estava tentando ensinar como elas viverem essa nova vida. Porque elas tinham acabado de ter um encontro com Jesus, elas tinham se entregado a Ele. Mas eles ainda não estavam tentando descobrir como viver numa cultura sexualmente carregada. Depois a gente acha que a Bíblia é antiga, né? Ou está tudo fácil hoje? Tudo bem, né? A gente não vive numa cultura assim. Todo mundo obedece a Deus, ó. Rapaz, Deus falou, eu já estou indo. Não precisa nem falar 2 vezes que eu já estou, Senhor. É só quando Deus manda você pegar o dinheiro, né? Ganhar a bênção. Né? Nem fala que eu estou indo. Mas quando Ele fala para você que isso daqui é do diabo, você fala, mas será que é mesmo? Tá bonito, Deus. Foi o Senhor que fez? E eu quero que você veja como o apóstolo Paulo ajudou aquelas pessoas a superar, a viver um novo padrão, para viver uma vida pura, em uma sociedade sexualmente pervertida. 1 Coríntios 6, 11, a parte A diz, alguns de vocês eram assim, ou seja, alguns de vocês viviam essa vida depravada. Esse é o problema da nossa geração, pessoas que eram assim, que viveram uma vida longe do caminho de Deus, tentam fazer de conta que está tudo bem, que nunca nada aconteceu, mas por causa do sangue de Jesus, do que Ele fez na minha vida, eu não sou mais quem eu costumava ser. Eu venci pelo sangue de Jesus e pelo poder do meu testemunho. Como assim pelo poder do meu testemunho? Deixa eu explicar para vocês. Sabe como você se livra do seu passado e você continua vivendo uma vida melhor? Falando sobre isso. Sabe como você se mantém livre? Falando e expondo. Sabe, alguns de vocês superaram tantas coisas, mas vocês nunca tiveram capacidade de falar para ninguém. Você nunca contou para ninguém que você costumava ser, porque é melhor assim. Então o diabo muitas vezes vai vir em você e tentar jogar as coisas, e você acaba muitas vezes voltando para o estado que você estava. A Bíblia diz em Tiago que nós devemos orar e confessar os nossos pecados a Deus para nós sermos perdoados. Mas ela vai além, ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Olha aqui, Tiago 5,16, parte A. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, quando eu falo, quando eu coloco para fora, eu recebo a cura. Quanto mais eu falo, mais curado eu sou.
É por isso que você precisa ter parceiros de jornada. Você não deve se abrir com qualquer pessoa. Você não deve sair contando sua vida para todo mundo. Você deve ter uma pessoa correta. É por isso que você deve estar num gol, porque ali você vai ter pessoas que estão buscando a mesma direção que você, encontrar amigos realmente que amam a palavra de Deus, e assim um ajuda o outro. Continuando o texto, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. É a isso que você tem que se agarrar. Às vezes as pessoas vão dizer que você precisa mudar primeiro, antes que Deus te mude, mas escute isso: Deus não está obcecado com os seus hábitos. Não, Ele quer o seu coração, e se Ele conseguir o seu coração, Ele vai te ajudar a mudar os seus hábitos. É isso que nós precisamos saber, porque alguns de vocês estão tão envolvidos em tantas coisas, em tanta impureza sexual, em tantos pecados, em tantas frustrações, em tanta luxúria, que vocês ficaram do tipo: eu não sei mais como fazer, eu estou preso a isso. Mas eu preciso dizer que você não precisa saber como fazer. Eu conheço alguém que faz por você, e o seu nome é Jesus. Ele é a nossa esperança, e quando você chama pelo seu nome, Ele vem. Por isso diga bem alto: Jesus. Diga bem alto: Jesus. Esse é o nome que muda tudo. Quando você chama pelo nome dele, não importa onde você esteja, não importa quão sujo você esteja, Ele vem como um dilúvio e te leva para longe daquele lamaçal que você estava vivendo. Ele te limpa e te transforma numa nova pessoa. Essa é a coisa mais louca que eu quero te contar, sabe por quê? Porque quando você se permite que a impureza sexual entre na sua vida, ela nunca vem sozinha, ela traz outras coisas com ela. Junto com a impureza sexual vem a mentira, o engano, a dúvida, o egoísmo, o medo, a raiva, a vergonha, a depressão. É por isso que essa é uma das maiores coisas que Paulo estava ensinando aquelas pessoas. Olha o verso 12, alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero? Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Eu preciso te perguntar: do que você é escravo hoje? Qual área da sua vida que você tem tentado se libertar e você não consegue sair? Você consegue ficar uma semana sem beijar alguém? Um mês? Você consegue passar um ano sem olhar pornografia? Você consegue passar a sua vida sem se masturbar? Ou será que você está tentando descobrir se isso aqui é pecado, dando um jeitinho de aquilo não ser pecado? Ou inventando alguma justificativa? Deixa eu dizer algo: ou você toma uma decisão de seguir a Jesus, ou você vai deixar que a cultura e a sociedade diga para você fazer o que você quiser. Você precisa ter uma postura em Jesus. Deixa eu dizer, isso tem a ver com a sua identidade. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não preciso ficar tentando descobrir se isso ou aquilo é pecado, eu já sei o que é. Eu não preciso tentar ficar provando para ninguém que não é bem assim, que não é desse jeito. Não, eu amo ela, né? Amo ela, né? Amo ela, né? Vamos aprender a falar português primeiro. Eu a amo, depois você ama ela. O problema é que casais com uma semana de namoro acham que vão casar, cara, e tomara que você se case. Mas você só tem 13, 14 anos e ele é o homem da minha vida. Vai casar sabe quando? Nunca. Deus tenha misericórdia que você se case. Mas se você começou um relacionamento sexual desde novo, com vários parceiros, como você acha que você vai se apresentar no dia do seu casamento? É apenas mais um na sua lista? Será o anterior fazia melhor? Sabe o que eu descobri nisso tudo? É que o sexo tem um recipiente certo. E o recipiente certo para o sexo é o casamento. É uma coisa tão poderosa, tão incrível que Deus diz: eu tenho que dar essa coisa num recipiente correto, ou isso pode danificar tudo com que entrar em contato. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Sabe quando você vê cenas de incêndio em florestas ou cidades? Fogo não controlado. Cara, o fogo não controlado pode literalmente queimar tudo que estiver à sua frente. Ele destrói florestas, cidades, casas, carros, pessoas mortas por todos os lados. E muitas vezes começou apenas com uma pequena fagulha.
Mas o mesmo fogo que pode matar, é o mesmo fogo que aquece uma casa em dias frios. É o mesmo fogo que você usa para você poder aquecer o seu alimento. Qual é a diferença? Porque ele está no recipiente certo, da maneira correta. O que eu estou dizendo é que essa paixão que você tem dentro de você, quase descontrolada, meu Deus do céu, sabe? Esse fogo que vem. Eu lembro quando eu era adolescente, estava num acampamento e estava brincando de mímica. E foi no acampamento que eu estava conhecendo a Nessa, só pelo Orkut. Tinha uma menina, não sabe, Daniel, depois procura no Wikipedia. Tinha uma menina fazendo mímica para todo mundo descobrir. Gente, que vergonha aquele dia. Ela começava a fazer assim, tá com calor, tá assim. Eu tenho o quê? Tá com o quê? Com dor? Eu tenho fogo, gente, eu tenho fogo. A menina falava, meu Deus do céu, num acampamento cristão, a menina falava para todo mundo que ela tinha fogo. Eu vi você dar risada, mas talvez você chegou a Deus e orou assim, Deus, porque o Senhor não tinha essa vontade de mim e só devolve no casamento. Sabe por que Deus não faz isso? Sabe o que Ele fala sobre isso? Eu preciso te ensinar como você obter autocontrole. Só que você não pode ter autocontrole por si só. Você tem que me permitir viver através de você. E assim você vai ter uma vida capacitada pelo Espírito. Olha esse vídeo que está passando agora. Essa é uma barragem. Uma barragem de uma usina hidrelétrica. Eu quero que essa imagem fique na sua mente. Olhe para isso. Olha o volume de água que está saindo ali. A água tem uma força poderosa. Sabe? Essa água no recipiente certo, ela pode abastecer uma cidade inteira. Indo na direção certa, ela gera eletricidade, ela gera energia. Isso traz vida, entretenimento para tantas pessoas. Nós estamos aqui com todas as luzes ligadas, porque há o quê? Água correndo na direção certa, com a velocidade certa, no momento certo. Mas só agora olha essa imagem. A água fora do recipiente causa destruição e devastação. Essa imagem aqui é o que restou da barragem de Mariana, que rompeu em 5 de novembro de 2015. E mesmo depois que as águas foram embora, as sequelas ficaram. Havia mofo, madeiras apodrecidas, ferros enferrujados, morte, desesperança, doenças. Sempre haverá sinais de que este lugar foi recebido por algo que não foi controlado. E eu não quero que sua vida seja assim, porque o sexo foi a ideia de Deus, mas ele também foi pervertido. E agora o que temos que fazer é submeter a nossa sexualidade de volta a Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, você pode mudar essa maré que está sobre a sua vida e dizer: Deus, eu estou apresentando a minha vida a Ti. Eu estou te dando a minha sexualidade, e eu vou tomar a decisão de esperar, mesmo que eu já tenha feito. Eu vou esperar até eu encontrar a pessoa certa para a minha vida, que se encaixe com o meu propósito e nos casar, para que possamos ter o recipiente certo. Que quando fizermos sexo, que seja incrível, mas até lá, todo o meu carinho é para você. Sabe? Você não pode ter a sua virgindade devolvida. Deus pode fazer isso? Lógico que Ele pode, mas Ele não vai fazer isso. Mas o que Ele pode fazer é restaurar a sua pureza e transformar todo o seu passado quebrado, machucado, partido em um futuro lindo, um futuro brilhante. Amém? Vocês estão bem? Nós queremos ter um momento especial com vocês agora. Eu não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso na sua vida. Que o sexo vai muito além do que pele, vai muito além do que prazer, vai muito além de um toque. Sexo é um relacionamento criado para estar dentro do casamento. Eu quero que todos fechem os olhos agora.